Na história de hoje, eu quero contar a história de dois meninos. Eles estavam em um lugar nos Estados Unidos, do gelo, um lugar de gelo, um lugar muito congelado, né? Um lago, na verdade, e eles estavam ali brincando, apenas os dois, brincando com um esporte chamado hóquei, e eles brincando um com o outro, até uma hora que um dos meninos começa a sentir que o gelo está rachando e ele cai. Quando ele cai, ele se movimenta, né? A água movimenta e o leva para um lugar onde não tinha saída. E aquele amiguinho dele, desesperado, pega os patins, os patinetes, e começa a bater com o ferro do patins no gelo. E fica por minutos batendo, vendo o outro amigo desesperado embaixo da água, até uma hora que ele consegue quebrar o gelo, coloca a mão e puxa o amigo e o salva. Quando chega a equipe de resgate, quando chega todos os curiosos, não sei se você já reparou, quando acontece um acidente, fica centenas de curiosos querendo saber o que está acontecendo. Todo mundo começa a chegar e fala, o que houve, o que aconteceu? Chega bombeiro, chega ambulância. Então um policial chega próximo e fala, o que houve aqui? Ele fala, meu amigo caiu, eu consegui quebrar o gelo e tirá-lo. O policial olha e fala assim, você quebrou essa grossura de gelo? Olha como está grosso esse lago, olha como esse gelo tá fortificado. Ele falou assim, não, eu bati e quebrei. E todo mundo começou a duvidar do menino. Até que um homem sábio, um homem que morava num vilarejo ali próximo, estava passando, vê a situação, se aproxima e fala, quem quebrou? E o menino fala, fui eu que quebrei. Quem estava com vocês? E o menino já choroso fala, só estava eu e ele. O sábio olha para o policial e fala, por isso ele conseguiu quebrar. Porque não tinha ninguém perto dizendo que era impossível. Nós precisamos entender essa realidade. Existem projetos, principalmente projetos que salvam nossa vida, que se a gente escutar quem está à nossa volta dizendo que não dá, a gente não realiza nada. E quantas vezes na minha vida eu tive que parar um projeto porque alguém disse que não daria. Quantas vezes na minha trajetória nessa terra eu dei mais ouvidos às vozes exteriores que diziam, não é possível, isso não é para você, você não merece, você não tem capacidade para isso, do que a voz que estava aqui dentro, a voz divina que se comunica no teu espírito e diz, vai que é a tua vez, vai que é a tua chance. Muito parecido com essa história, eu lembro a história de um sapinho, um sapo que apareceu no alto de um poste. E todos começaram a falar, impossível, como é que esse sapo foi parar no alto de um poste? Sapo não sobe em poste. Então, na dúvida se alguém tinha colocado ele lá ou não, eles puxaram pela câmera de segurança da rua e viram que o sapo subiu lá sozinho. No final da história, o homem que era criador de sapos, e esse sapo fugiu, diz o seguinte, olha, eu não sei como ele chegou lá, mas a única coisa que eu sei é que ele é surdo. Porque se ele escutasse, os outros sapos estariam dizendo, sapo não sobe em poste, sapo não consegue subir tão alto. Eu sei de uma coisa, às vezes nós precisamos nos fazer de surdos para quem diz que a gente não vai conseguir. Às vezes nós precisamos tapar nossos ouvidos para as pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Eu quero te dar um conselho no Pílula de Sabedoria de hoje. Tem uma passagem bíblica que me toca muito, que é quando Jesus está pregando na sua própria casa em Cafarnaum, e de repente, por a casa está lotada, não conseguia mais entrar gente de forma alguma, o teto começa a se abrir e eram 4 amigos carregando um amigo aleijado. E eles começam a abrir o teto da casa de Jesus e descer esse amigo aleijado por uma corda. E Jesus, vendo aquela situação, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, curou o enfermo. Ou seja, você quer andar com alguém? Ande com pessoas que têm mais fé do que você. Porque até quando você estiver aleijado e não puder caminhar para o seu milagre, essas pessoas vão te levar para lá. Até quando você não acreditar que pode subir no poste, essas pessoas vão falar que é possível. Até quando você estiver batendo no gelo, ao invés de elas estarem falando é impossível, elas vão falar pode bater mais uma vez que você vai conseguir. Ou seja, se você precisa andar com alguém, ande com quem tenha mais fé do que você. Chega de palavras negativas, chega de palavras que não vai dar. É claro, faço aqui uma observação importante, que existem situações que nós estamos errados, que não vão dar certo, e nós temos que ouvir nossos conselheiros.
nossos pais, nossos guias espirituais, nossos mentores, que falam, ó, cuidado, esse não é o caminho. Eu não estou falando desse caso, estou falando de vozes exteriores, vozes alheias, que não têm compromisso com o teu futuro, que nem entendem a tua história, mas querem dizer que você não vai conseguir. Hoje é um dia de decisão. Decisão de escutar as pessoas certas. É hora de nós escolhermos a quem vamos escutar. Quem está sempre dizendo que é impossível ou a voz interior que manda você avançar?